O milagre que mudou a vida de Daniela. Daniela sempre foi uma mulher forte. Criada em uma família simples do interior de São Paulo, ela aprendeu desde cedo a trabalhar duro para ajudar em casa. Casou-se jovem com Pedro, um homem bom e dedicador, e juntos criaram 2 filhos, Lucas, de 12 anos, e Sofia, de 8. A vida não era fácil, mas eles sempre deram um jeito. Até que, há 3 anos, tudo começou a desmoronar. Foi com uma dor nas costas que tudo começou. No início, Daniela achou que era apenas cansaço do trabalho na roça e das longas horas costurando para fora. Mas a dor não passava. Piorava. Até que um dia, ao levantar uma caixa de legumes, sentiu algo estalar em suas costas. O médico do posto de saúde a encaminhou para exames, e o diagnóstico veio como um golpe: osteoporose avançada. Seus ossos estavam tão frágeis que qualquer movimento brusco poderia causar uma fratura. Senhora, a senhora precisa ter muito cuidado. Uma queda simples pode deixar a senhora paralisada, disse o médico, sério. Os remédios eram caros, e mesmo com o tratamento, as dores só aumentavam. Daniela já não conseguia mais carregar baldes de água, nem varrer o quintal sem sentir pontadas agudas. O pior era ver o desespero no rosto do Pedro. Como vamos viver assim, Dani? Você não pode nem abraçar as crianças direito, ele dizia, com os olhos cheios d'água. As noites eram de choro silencioso, enquanto ela pedia a Deus uma saída. Foi então que a vizinha, Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos sempre vestida com saias longas e blusas modestas, bateu à sua porta. Minha filha, eu sei do seu sofrimento. Por que você não vem comigo na congregação cristã? Lá, os irmãos oram com fé, e Deus faz milagres. Eu já vi coisa que nenhum médico explicou. Daniela, que havia sido criada na Igreja Católica mas há anos não frequentava nenhum culto, hesitou. Não sei, Dona Maria. Eu não conheço essa igreja. Mas a dor e o desespero falavam mais alto. No domingo seguinte, ela aceitou o convite. O primeiro culto na congregação cristã no Brasil foi uma experiência que Daniela nunca esqueceria. O prédio era simples, sem luxo, com bancos de madeira enfileirados. Não havia instrumentos musicais, apenas as vozes dos irmãos e irmãs entoando hinos com uma devoção que comovia. Todos vestidos com modéstia, as mulheres de saias abaixo dos joelhos, os homens de camisa social. No centro, um ancião de barba branca e voz firme dirigia a reunião com uma serenidade que transmitia paz. Daniela sentou-se ao lado de Dona Maria, observando tudo com olhos curiosos. Quando começaram a cantar a Jesus, doce nome, ela sentiu algo estranho no peito, como se uma mão invisível apertasse seu coração. As lágrimas vieram sem avisar. Ao seu lado, uma irmã de rosto marcados pelas rugas do tempo segurou sua mão e sussurrou: Deus está aqui, minha filha. Ele vai te ouvir. Quando chegou o momento das orações, o ancião pediu que quem tivesse um pedido especial se levantasse. Daniela hesitou, mas Dona Maria a encorajou com um toque no braço. Tremendo, ela se pôs de pé. Irmãos, peço suas orações. Sou a Daniela, e tenho osteoporose. Os médicos disseram que meus ossos estão se desmanchando. Não aguento mais as dores. Sua voz falhou, mas antes que pudesse sentar, dezenas de mãos se ergueram em sua direção. Os irmãos começaram a orar em voz alta, uns depois dos outros, com uma fé que Daniela nunca havia visto. Senhor, toca nesta irmã. Dá-lhe força, ó Deus. Que a tua vontade seja feita, mas nós te pedimos, Pai, pela saúde dela. Daniela fechou os olhos e sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Não era imaginação. Era como se algo a envolvesse, algo poderoso. Quando abriu os olhos novamente, o ancião estava diante dela, impondo as mãos sobre sua cabeça. Irmã, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salva, e isso inclui a tua saúde. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele cura. Sua voz era firme, cheia de autoridade espiritual. Nos dias seguintes, Daniela continuou indo aos cultos. Toda vez que podia, pedia oração. Os irmãos a recebiam com carinho, sem julgamentos, apenas com uma fé sincera que a contagiou. Ela começou a ler a Bíblia que Dona Maria lhe emprestou, especialmente os Salmos e os Evangelhos. Uma passagem em particular não saía de sua mente:
pela sua chaga foste sarados. 1 Pedro 2:24. Ela não entendia muito de teologia, mas aquelas palavras lhe davam esperança. Até que, numa quarta-feira à noite, durante o culto de doutrina, algo aconteceu. Enquanto cantavam Glória a Cristo Jesus, Daniela sentiu uma dor aguda nas costas, como se algo se movesse dentro dela. Assustada, ela se segurou na cadeira, mas em vez de piorar, a dor foi desaparecendo. Lentamente, como se um peso fosse tirado de suas costas. Ela tentou se levantar, e para sua surpresa, conseguiu. Sem dor. Sem aquela pontada que a acompanhava há meses. Os irmãos ao redor notaram sua expressão de espanto. O que foi, irmã? Perguntou um jovem ao seu lado. Daniela, com os olhos cheios de lágrimas, moveu os braços, dobrou a cintura, e nada doía. Eu estou curada, ela sussurrou, incrédula. O culto parou. O ancião se aproximou, e com um sorriso sereno, pediu que ela testasse. Daniela andou pela sala, agachou, levantou os braços. Nada. Nenhuma dor. O culto virou uma celebração. Os irmãos começaram a cantar a Deus damos glória, e Daniela, de pé no meio da sala, contou seu testemunho entre lágrimas. Eu vim aqui quebrada, sem esperança. Mas Deus me ouviu. Ele me curou. As irmãs a abraçavam, os homens davam glórias a Deus. O ancião, com os olhos brilhando, lembrou a todos: isto não é poder nosso, irmãos. É a misericórdia de Deus, que ainda opera milagres entre nós, como nos tempos dos apóstolos. No domingo seguinte, Daniela estava lá novamente, desta vez acompanhada do Pedro e das crianças. Eles ficaram impressionados com a simplicidade e a fé daquele lugar. Quando chegou a hora da Santa Ceia, Daniela participou com o coração transbordando de gratidão. O pão e o vinho, símbolos do sacrifício de Cristo, agora tinham um significado ainda mais profundo para ela. Nas semanas que se seguiram, ela voltou ao médico. Os exames mostravam uma melhora inexplicável na densidade óssea. Isso não é comum, disse o médico, confuso. Parece que seus ossos estão se regenerando. Daniela apenas sorriu. É Deus, doutor. Só Ele pode fazer isso. Hoje, Daniela é uma das irmãs mais ativas da congregação. Ajuda nas reuniões de senhoras, visita os doentes e sempre traz alguém necessitado para os cultos. Seu testemunho é contado e recontado, não como uma história extraordinária, mas como mais uma prova de que Deus ainda age com poder entre os humildes de coração. E ela aprendeu uma lição que leva para sempre: a fé não é só acreditar que Deus pode. É confiar que Ele fará, no tempo certo, da maneira certa. E muitas vezes, Ele usa pessoas simples, como os irmãos da congregação cristã, para mostrar seu amor ao mundo. No último culto, enquanto cantavam o Louvai ao Senhor, todos os povos, Daniela olhou para o teto da pequena igreja, agradecida. Sabia que aquele não era o fim de sua jornada, mas o início de uma vida dedicada àquele que a havia levantado. E no meio daqueles irmãos, vestidos com simplicidade, cantando sem instrumentos, mas com o coração cheio de Deus, ela encontrou não só a cura para o corpo, mas a paz para a alma. Os meses seguintes foram como um rio de bênçãos que Daniela nunca imaginou que poderia viver. A dor nas costas, que por anos a fez curvar-se como uma árvore sob o peso da tempestade, havia desaparecido completamente. Os médicos, que antes só tinham palavras duras e diagnósticos sem esperança, agora olhavam seus exames com espanto. Isso não tem explicação médica, disse um deles, balançando a cabeça, enquanto Daniela sorria em silêncio, sabendo muito bem quem havia operado aquele milagre. Mas não era só o corpo que estava diferente. Seu coração, antes amargurado pela solidão e pela sensação de abandono, agora transbordava de uma alegria que não dependia das circunstâncias. Ela começou a frequentar a igreja não mais como uma mendiga de milagres, mas como uma serva grata. Auxiliava as irmãs mais velhas na limpeza do templo, levava café para os obreiros depois dos cultos longos e, aos poucos, foi aprendendo a tocar os hinos no pequeno órgão que a congregação havia comprado com sacrifício. Um dia, enquanto ajudava a organizar as cadeiras após o culto, a irmã Maria, uma senhora de mãos calejadas e sorriso tímido, aproximou-se dela. Daniela, você já pensou em dar seu testemunho na reunião de senhoras? Daniela sentiu o coração acelerar. Falar em público. Ela, que por anos se escondeu do mundo por vergonha da sua doença.
Mas então lembrou das palavras do pastor: Deus não nos cura só para nos abençoar, mas para que sejamos bênção. E assim, com a voz trêmula mas o coração firme, ela aceitou. Naquela tarde, entre o cheiro de café fresco e o som das crianças brincando no pátio dos fundos, Daniela contou sua história. Não com palavras bonitas ou dramáticas, mas com a simplicidade de quem sabe que foi Deus quem escreveu cada linha. Quando terminou, muitas irmãs choravam. Uma delas, a Dona Rosa, levantou-se e abençoou a minha filha. Você não sabe, mas sua fé me deu força para crer pela cura do meu marido, que está há meses acamado. Daniela entendeu então que seu milagre não era só dela, era uma semente que Deus estava usando para tocar outras vidas. Os anos passaram, e Daniela tornou-se uma coluna naquela congregação. Não por ser perfeita ou ter grandes títulos, mas por ser um exemplo vivo de que Deus restaura o que está quebrado. Ela agora visitava hospitais, levando não só palavras de conforto, mas a certeza de que Jesus ainda hoje passa pelos corredores da dor, estendendo sua mão. Muitas vezes, ao orar por alguém, ela sentia o mesmo calor nas mãos que havia sentido naquele dia em que foi curada, como se o Espírito Santo usasse até suas cicatrizes para abençoar outros. Certa vez, um jovem chamado Lucas chegou à igreja arrastando uma perna atrofiada desde a infância. Ele tinha ouvido falar de Daniela e, embora desconfiado, veio em busca de esperança. Ela não prometeu nada, apenas o convidou para ficar. Semanas depois, durante uma vigília de oração, enquanto os irmãos cantavam "A mais perto quero estar, meu Deus, de ti", Lucas sentiu algo estranho nas pernas. Primeiro, um formigamento. Depois, uma força que não vinha dele. Tremendo, tentou se levantar e andou. Não perfeitamente, mas andou. E naquela noite, a pequena igreja explodiu em lágrimas e louvor, porque mais uma vez, Deus havia mostrado que sua palavra não volta vazia. Daniela, agora com os cabelos já pintados de fios brancos, olha para trás e vê uma vida que poderia ter sido tragédia, mas se tornou um poema de graça. Ela ainda sente, às vezes, um leve incômodo nas costas nos dias frios, como um lembrete de que a fé não nos livra de todas as batalhas, mas nos dá força para vencê-las. E quando perguntam como tudo aconteceu, ela responde com o mesmo sorriso que aprendeu com as irmãs da igreja: não foi por causa da minha fé. Foi pela fidelidade daquele que nunca desiste de nós. A Universal, desculpa, a congregação cristã, foi só o lugar onde ele escolheu me encontrar. Mas poderia ter sido em qualquer canto, porque Deus não olha para o tamanho do templo, e sim para o tamanho do nosso coração. E assim, entre hinos sem acompanhamento musical, bancos de madeira gastos pelo tempo e irmãos que se abraçam como família, a história de Daniela continua não como um milagre isolado, mas como parte de uma corrente de amor que Deus tece todos os dias, usando os humildes para confundir os sábios e mostrar que, no final, a maior cura não é a do corpo, mas a da alma que aprende a confiar. O tempo passou, e o que era um testemunho contado em voz baixa entre as irmãs mais velhas da congregação se tornou uma história que atravessou bairros, cidades, até chegar aos ouvidos daqueles que já não acreditavam em nada. Daniela, que antes se escondia atrás dos panos de prato na cozinha da igreja para não chamar atenção, agora era convidada para dar seu depoimento nas reuniões. Não por vaidade, ela ainda tremia antes de subir ao púlpito de madeira simples, mas porque cada palavra só parecia carregar um peso que só quem já esteve no fundo do poço consegue entender. Certa noite, um homem chamado Roberto chegou à igreja arrastando os pés, com olheiras fundas e um cheiro de cerveja que não conseguia disfarçar. Sentou-se no último banco, de braços cruzados, como se dissesse: prove que isso aqui é diferente. Era o tipo de pessoa que as irmãs olhavam com um sorriso tenso, sem saber se deviam se aproximar ou rezar de longe. Mas Daniela, que conhecia bem aquele olhar vazio, sentou-se ao lado dele sem pedir licença. Você veio porque tá cansado ou porque tá com raiva? Perguntou, enquanto o coro entoava um hino antigo, daqueles que faziam o chão de madeira render com o balançar dos pés. Roberto virou o rosto, mas não respondeu. Ela não insistiu. Só ficou ali, quietinha, como quem já aprendeu que às vezes o silêncio fala mais que qualquer sermão. Foi então que o pastor, sem saber da cena, começou a pregar sobre o filho pródigo. Não era um daqueles discursos bonitos, cheios de palavras difíceis, era a voz rouca de um homem que também já tinha errado muito, falando de um Deus que não desiste nem quando a gente desiste de si mesmo. Algo naqueles versos conhecidos ainda estava longe quando seu pai o viu e correu e fez Roberto apertar os punhos. Daniela não viu, mas sentiu o corpo dele tremer.
Então, sem pensar, estendeu a mão e segurou a dele, suja de terra e trabalho pesado. Não disse nada sobre fé, não falou em milagre. Só sussurrou. Eu também achei que ninguém ia querer me ver de volta. Mas tá aqui, não tá? Isso já é um começo. Não houve luzes no céu, nem voz do além. Só um homem que, pela primeira vez em anos, deixou as lágrimas caírem sem enxugá-las. E uma mulher que, sem saber, estava repetindo o mesmo gesto que uma irmã da igreja tinha feito por ela anos antes, quando ela chegará arrasada, com a autoestima no chão e a esperança em frangalhos. Nos dias seguintes, Roberto voltou. Não todos, mas alguns. Às vezes chegava bêbado, outras vezes só de passagem. Daniela não julgava. Sabia que a mudança não vinha de uma hora para outra, ela mesma tinha levado anos para entender que Deus não era um juiz severo, mas um pai que espera a gente voltando para casa, mesmo que a gente chegue cheirando a derrota. Um domingo, durante o culto, Roberto se levantou. Não para dar testemunho, não para fazer discurso. Só para dizer, com a voz embargada: eu não sei se eu vou conseguir parar de beber. Não sei se vou conseguir ser um homem direito. Mas eu tô tentando acreditar que tem alguém que ainda acredita em mim. Não houve aplausos. Só um coro de amém embaixo, como um suspiro coletivo de quem conhece a luta. E Daniela, lá dos fundos, sorriu. Não pelo Roberto, embora torcesse por ele, mas porque estava vendo com seus próprios olhos que o milagre não era só dela. Era uma corrente. Uma mão que puxa outra, até que o que parecia impossível se torna apenas mais um passo na jornada. Anos depois, Roberto, agora sóbrio e batizado, ajudava a carregar as cadeiras da igreja para a rua em dias de campanha. Daniela, casada e com um filho nos braços, ainda ia às reuniões de mulheres, onde contava sua história não como algo extraordinário, mas como um lembrete: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E às vezes, os escolhidos são só pessoas comuns, cheias de defeitos, que um dia decidiram dar uma chance para a esperança. A congregação cristã seguia simples, sem holofotes, sem estruturas grandiosas. Mas quem entrava por aquelas portas de madeira gasta sabia, ali, entre os bancos desengonçados e os hinos cantados fora do tom, havia algo que o mundo lá fora não conseguia oferecer. Não era perfeição. Era perdão. Não era riqueza. Era paz. E não era um milagre isolado, era a prova de que, quando Deus quer mudar uma vida, Ele começa colocando alguém no caminho para estender a mão. Porque no final, a maior pregação não são as palavras. É a vida transformada. E a maior igreja não é feita de paredes, mas de corações que aprenderam a amar mesmo quando o amor parece impossível. Era o caso de Dona Maria, uma mulher de mãos calejadas e olhos cansados de tanto chorar. Ela chegou à igreja arrastando não só o corpo frágil, mas uma dor que parecia não ter cura. O filho mais novo, Vitor, estava preso há 3 anos, envolvido com coisas que ela nem conseguia pronunciar sem tremer. As noites eram longas, cheias de perguntas sem resposta e de orações sussurradas entre soluços. Senhor, se o Senhor existe mesmo, me mostra um sinal, ela pedia, enquanto apertava contra o peito uma foto amarelada do menino, ainda com um sorriso de criança. Os irmãos da igreja não tinham respostas fáceis. Ninguém prometeu que seria rápido. Mas toda terça-feira, sem falta, eles se reuniam em torno dela, colocavam as mãos sobre seus ombros curvados e oravam. Não eram palavras bonitas ou cheias de teologia, eram pedidos simples, feitos com fé de quem já tinha visto Deus agir onde os homens diziam ser impossível. Senhor, toca no coração desse jovem. Onde ele está, o Senhor pode chegar. Até que uma manhã, o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz trêmula, quase irreconhecível: Mãe, sou eu. Vitor estava vivo. E mais do que isso, ele estava diferente. Contou que, na cela superlotada, um detento que ele nem conhecia tinha lhe entregado um livrinho de salmos. Comecei a ler só para passar o tempo, mãe. Mas aquelas palavras, era como se fossem só para mim. Ele não soube explicar direito, mas algo havia quebrado dentro dele. Naquela noite, joelhos no chão sujo da prisão, ele pediu perdão. Não por medo, não por interesse, porque, pela primeira vez em anos, sentiu que alguém ainda acreditava nele. Quando Vitor saiu em liberdade condicional, não foi sozinho.
Veio acompanhado de um pastor da igreja, que o esperava do lado de fora com um abraço apertado e um emprego garantido na padaria de um irmão de fé. Aqui, você vai recomeçar, disseram-lhe. E recomeçou. Devagar, com tropeços, com dias em que a tentação batia à porta. Mas agora ele tinha algo que não tinha antes, uma comunidade que não o julgava pelo passado, mas o ajudava a construir um futuro. Dona Maria chorou de novo desta vez, porém, eram lágrimas que lavavam a alma. Naquele domingo, ela subiu ao púlpito com o filho ao seu lado, segurando a mesma foto que antes lhe partia o coração. Olhem para ele, disse, a voz embargada. Esse aqui é a prova de que Deus não desiste de ninguém. Nem dos que o mundo já enterrou. E a igreja inteira explodiu em aplausos e glórias a Deus, porque ali, entre aquelas 4 paredes simples, eles tinham testemunhado o maior dos milagres, a ressurreição de uma vida. Não foi com fogos de artifício nem câmeras filmando. Foi com oração persistente, com mãos estendidas e com um amor que, contra todas as probabilidades, se recusou a soltar. Porque é assim que Deus trabalha. Ele não precisa de palcos, ele usa pessoas. Não precisa de fama, ele quer corações. E quando um coração se rende, até as cadeias mais fortes se quebram. O milagre não tinha acabado. Quando os aplausos cessaram, o menino, agora com olhos brilhantes e passos firmes, soltou-se da mãe e correu até o pastor. Com voz clara, disse, eu sonhei com um homem de roupa branca. Ele me segurou pela mão e falou, volte. Sua mãe ainda precisa de você. A igreja arrepiou-se. Não era só a cura do corpo, era a alma daquele criança, marcada por um encontro que nem a ciência podia explicar. Anos depois, o garoto, agora um jovem, subiria àquele mesmo púlpito, não como testemunha, mas como servo. Deus não me devolveu a vida para que eu vivesse por mim, diria, segurando a foto desbotada. Ele me ressuscitou para que outros soubessem, nenhum túmulo é definitivo quando ele diz o levanta-te o ponto. Reflexão final. O milagre não estava apenas no menino que voltou a respirar, mas na mãe que aprendeu a soltar o medo nas mãos de Deus. Não estava na cura instantânea, mas nas noites em que, mesmo sem respostas, ela escolheu acreditar. Porque a fé não é a certeza de que Deus fará como pedimos, mas a confiança de que Ele fará o que é melhor, mesmo que demore, mesmo que doa, mesmo que exija de nós uma rendição total. Lição de vida. Deus não precisa de multidões para operar maravilhas, Ele usa os que, no silêncio do desespero, o buscam de verdade. Se hoje você carrega uma foto partida, um sonho morto, uma dor que parece sem saída, lembre-se, Ele especializa-se em ressuscitar o que o mundo já enterrou. Mas primeiro, é preciso soltar o controle, e deixar-se segurar pela mão de aquele que vence até a morte.